tarde. Mais uma semana de trabalhos, lives com práticas e também bate-papo. Hoje o nosso convidado para o bate-papo às 18 horas será o professor Stephen Liro. Ele trabalha com mindfulness e ele também trabalha com o budismo. Depois nós vamos apresentá-lo adequadamente, mas só para lembrá-los, depois da aula temos aí um pequeno intervalo de 20, 15 minutos e começamos com a live. Hoje nós vamos fazer a nossa aula, vocês já fizeram uma aula destas, nós vamos repetir porque nós estamos organizando a aula de uma outra forma. Então já pediria, antes de explicar o que vai acontecer, que vocês colocassem o tapetinho de vocês próximos de uma parede. Nós vamos colocar as pernas para cima na parede. Então, enquanto eu explico, enquanto eu vou falando, vocês puderem acomodar-se perto de uma parede que você tem aí por perto da sua casa. Não sei se alguém está na varanda ou não, se não tem muitas paredes por perto. Qualquer lugar que você pode apoiar os pés para cima ajuda, tá bem? Se puder, pegue uma almofada. Alguns ficam mais confortáveis colocando uma almofada atrás da cabeça nesta série. Nós temos organizado as semanas de acordo com alguns temas. Então, da última vez falamos de respiração e enfocamos a questão dos movimentos respiratórios. Há 2 semanas atrás nós falamos de organizar a prática por áreas de atuação. Então nós trabalhamos com a região cervical, mobilidade da cintura escapular, mobilidade da cintura pélvica e de membros inferiores. Falamos também de trabalhar com a lombar. Esta semana nós vamos trabalhar por função. Nós podemos organizar as posturas de yoga de acordo com os nossos objetivos de formas diferentes. Então eu posso organizá-los por área de atuação, por função, por posição inicial. Ou seja, eu poderia organizar os exercícios e colocá-los de forma de classificá-los por posição inicial, exercícios em pé, exercícios sentados, exercícios deitados. Estas formas de organização simplesmente facilitam o professor na hora do seu planejamento. Então o que eu preciso? Preciso de uma flexão em pé, aí eu vou lá e pego esse exercício. Mas hoje a nossa classificação para essa semana vai ser função do exercício. E nós temos algumas funções dos asanas, como exercícios, como trabalhos de corpo. Eles podem ser classificados por flexão, extensão, lateralização e torção da coluna. Também recomendamos que vocês incluam na sua série exercícios de equilíbrio, posições invertidas e exercícios para o abdômen. Então, uma série de yoga deveria contemplar pelo menos um de cada destes exercícios. Pelo menos uma torção, uma flexão, uma rotação, enfim, uma lateralização, um exercício para o abdômen, uma postura invertida e um trabalho de equilíbrio. Hoje vamos trabalhar com a posição invertida, por isso a ideia da série da parede, que alguns já conhecem, alguns já fizeram, mas é uma série bem-vinda e ela também tem o objetivo de acomodar a lombar. Como vamos ficar um tempo significativo com as pernas para cima, vocês vão sentir que as posturas invertidas são posturas de descanso, ou seja, quando vocês voltarem vão sentir as pernas descansadas. Mas isso não é nenhuma novidade, todo mundo sabe, quando você faz uma caminhada ou passou o dia inteiro em pé, dá vontade de chegar em casa e deixar as pernas para cima, o que facilita o retorno venoso dos membros inferiores. Então, esta série, além de ter esse benefício de facilitar o retorno venoso de membros inferiores, ajuda a acomodar a lombar. Então, se você tem a lombar cansada ou desconfortável porque ficou muito tempo em pé, ou porque fez exercício, ou porque correu, sabe lá o que, esse tipo de série também vai ajudar. Se você tem dores lombares por outros motivos, imagine talvez uma hérnia de disco, uma protusão discal, aí é importante a gente saber o que cada um tem, porque talvez a série não seja tão adequada. De qualquer forma, seguimos nesta série aqueles que são os princípios básicos de uma prática de yoga. A postura tem que ser confortável, tem que ser fácil, tem que ser gostoso. Se não tiver fácil e não tiver gostoso, você tem que ajustar para que fique fácil, para que fique agradável. Tá bem? 2 pessoas perguntando se hipertensos podem fazer a série da parede. Esta série da parede pode ser feita por hipertensos sem nenhum problema, porque nós não vamos elevar o quadril acima do nível da cabeça. E mesmo se fôssemos elevar pouquinho,
como acontece em Setu Bandhasana, a elevação do quadril não vai ultrapassar os 30 graus com relação à posição da cabeça, também não teria grandes problemas ainda para hipertensos. Quais são as posturas indicadas para hipertensos e cardíacos, as posturas invertidas? O pouso sobre a cabeça, a vela, Viparita Karani e também o arado, nesse caso, entra como um exercício invertido. Esses deveriam ser evitados. Então, os hipertensos podem fazer. Só recomendo que coloquem uma almofada atrás da cabeça, vai ficar um pouco mais cômodo, tá bem? Então, cardíacos podem fazer, gestantes podem fazer. Não há contraindicação para esta série com relação à coluna. Qualquer problema de coluna pode fazer, a não ser que você comece a sentir dor lombar porque você tem uma hérnia de disco. Mas se não estiver sentindo dor, nenhum problema. A série é leve, a série não é agressiva. Tá bom? Vamos lá? Nosso modelo Joca, como sempre. Obrigado, Joca. Imagina, prazer. Ele vai se acomodando. Vamos lá. Vamos já descansar com as pernas para cima. Fica aqui uma almofada perto do Joca. Se vocês tiverem, em algum momento, se vocês quiserem, pegue a almofada. Em cada uma destas posições eu estou marcando mais ou menos 1 minuto. Por que mais ou menos 1 minuto? Porque em alguns exercícios vamos ficar um pouco mais de 1 minuto. Em alguns exercícios um pouco menos de 1 minuto. Tá bem? O quanto mais próximo você puder ficar da parede, melhor. Então você vai se acomodando, meio que se arrastando de um lado para o outro, às vezes com a ajuda das mãos, até encostar, se você puder, glúteos na parede. As pernas ficam para cima. Eu não sei bem como eu bolei esta série. Eu me lembro de ter um amigo lá no CPUSP, o Thales, professor de tênis. Ele estava com a lombar desconfortável e eu queria que ele fizesse exercícios de aproximação do joelho do peito, mas tal era o grau de rigidez que ele não conseguia segurar o próprio joelho e puxar para o peito. Eu me lembro que eu fui adaptando exercícios como estes. Provavelmente veio daí a ideia da série do uso da parede. Você não vai encontrar em nenhum texto antigo de yoga referências sobre fazer yoga na parede. Isto não é parte da tradição, isto é simplesmente uma adaptação. Muito bem, vamos começar flexionando a perna direita, deixando a planta do pé na parede, aproximando a coxa direita do abdômen. Você pode deixar os braços soltos no chão, as mãos podem ficar no abdômen, as mãos podem ficar embaixo da cabeça, ou seja, a posição das mãos e dos braços vai ficar a seu critério. Em cada posição, uma vez ajustado, acomodado, lembre-se do que propõe o asana, relaxe o esforço e fique observando. Um alongamento leve que vai acontecer atrás da coxa e musculatura glútea. Como sempre, como qualquer série, ela é proposta do exercício fácil para o exercício difícil. Então os primeiros são mais fáceis. Tente gravar esta série para repetir com regularidade. Você pode fazer até na cama, se a sua cama é próxima da parede. Muito bem. Trocamos a posição das pernas. Agora é a vez de colocar a planta do pé esquerdo na parede, aproximar a coxa esquerda do abdômen. Uma vez acomodado, pense em relaxar na postura. Eu me lembro, em algumas viagens que nós fizemos com um grupo para a Índia, era comum nós irmos pela South África e parávamos em Joanesburgo. E depois de 8h30, quase 9 horas no avião, o que nós queríamos no aeroporto, enquanto aguardávamos a próxima conexão para a Índia, era descansar com as pernas para cima. E aí uma vez descobrimos um espaço no mezanino do aeroporto e todo o grupo se deitou e estava fazendo a série e nós vimos que pessoas que passavam acharam que aquilo talvez fosse alguma cortesia do aeroporto, foram se juntando ao grupo. Aí tinha um enorme grupo praticando isso. Muito bem, vamos flexionar as duas pernas. Isto é como Pavana Muktasana. Você não precisa abraçar os joelhos e puxá-los para o peito, mas se quiser segurá-los, até pode.
mas nós não estamos tão interessados naquilo que chamamos de modificação da pressão intraabdominal. Estamos mais interessados em acomodar a lombar e fazer exercícios com as pernas para cima. Ficar 20 minutos com as pernas para cima o tempo todo não é fácil. Vai começar a incomodar. Mas é mais fácil ficar, e vamos ficar um pouco mais do que 20 minutos, fazendo estas manobras, estas acomodações. Então, só para lembrá-los, as pernas começaram estendidas, dobramos uma, depois trocamos, agora dobramos as duas. Próximo exercício, separar os joelhos, unir a planta dos pés e as mãos vão empurrar os joelhos. Os braços fazem um esforço leve para aproximar os joelhos da parede. Pense no relaxamento dessa musculatura da parte interna das coxas e também da região da bacia, articulação coxofemoral. Suavemente as mãos empurram os joelhos na direção da parede. Obviamente, mulheres são mais móveis, têm mais mobilidade na região da bacia, por natureza. Os homens são mais duros. Muito bem, para cada um desses exercícios, até agora eu marquei 1 minuto. Próximo exercício, vamos levar os pés lá para cima. Na academia raramente conseguimos fazer este porque não temos espaço, mas aqui provavelmente você tem. Vamos separar bem as pernas, pernas estendidas. Muito bom. E se você achar em algum momento que acomodou, que ficou fácil, separe um pouquinho mais, 1 milímetro, que você distancie mais um pé do outro, já é significativo. Para este nós marcamos um pouco menos de 1 minuto. Voltamos a aproximar os pés. Veja bem, veja se você pode seguir pela condução verbal. Se você se atrapalhar, pode olhar, tem aqui o modelo fazendo. Vamos passar a perna direita estendida na frente da esquerda. Então nós cruzamos as pernas, as duas continuam estendidas, apenas passamos a direita na frente da esquerda. Vamos flexionar a perna que passou pela frente, a perna direita. Então você vai dobrar o joelho e vai ajudar com a mão esquerda a puxar o pé, não o joelho, o pé direito, como se você quisesse encostar a planta do pé direito no chão. O joelho direito vai ficar na frente do esquerdo. Então a mão esquerda foi puxando o pé direito, tentando aproximar a planta do pé direito do chão. O joelho direito vai ficar na frente do esquerdo e com a ajuda da mão direita vamos empurrar o joelho direito para que ele se aproxime ainda mais do esquerdo. E agora faça com que os dedos do pé esquerdo apontem para o seu nariz, vire o pé para baixo. Isso é para alongar a panturrilha, atrás do joelho e atrás da coxa. Agora você vai entendendo o que dissemos com relação a ir do fácil para o difícil, do exercício menos exigente para o exercício mais exigente. E se achar que ficou fácil, a mão direita empurra um pouquinho mais o joelho direito, ele se aproxima ainda mais do esquerdo. Existe um texto de yoga que diz que existem 84 posturas, poderiam existir 84 mil, 8 milhões e 400 mil posturas, ou seja, quantas posturas você quiser, porque asana é uma forma de se fazer um exercício, é o como você faz.
Então nós adaptamos exercícios para uma condição de hoje, uma necessidade de hoje, mas nos padrões tradicionais da prática de yoga. Muito bem, vamos trocar a posição das pernas. Então agora é a perna esquerda que passa na frente da direita, a mão direita puxa o pé, aproximando a planta do pé esquerdo do chão, o joelho esquerdo fica na frente do direito, a mão esquerda empurra o joelho esquerdo para que ele se aproxime do direito. E aí os dedos do pé direito vão apontar para o seu nariz. Para este exercício, levando-se em consideração que você precisa de alguns segundos para se colocar na posição, nós estamos marcando mais de 1 minuto e meio. É como se os exercícios anteriores fossem preparatórios para estes que você está fazendo agora, este e o próximo. Como dissemos, agora é para estar alongando significativamente, panturrilha atrás do joelho e atrás da coxa. Muito bem. Completamos 1 minuto e meio e veja bem. Vamos voltar para a posição inicial. E qual é a posição inicial? Pernas para cima. Tá bem? Como você acabou de alongar a musculatura posterior da perna direita, nós vamos começar esse exercício para o lado esquerdo, para você alongar primeiro o lado que estava descansando agora há pouco. Então coloque o seu tornozelo esquerdo na coxa direita, como se quisesse fazer o número 4 com as pernas. O tornozelo fica um pouquinho abaixo do joelho, como vocês estão vendo, ou como você ouviu. E agora flexione a perna direita, colocando a planta do pé na parede. Você controla a intensidade do exercício com a posição do pé direito. Se não estiver alongando, abaixe um pouco mais seu pé direito. Se estiver alongando muito forte, coloque o pé direito mais para cima. É possível que o seu quadril saia do chão. Se acontecer isto, não é um erro, acontece. Você, aos poucos, por relaxamento, vá tentando aproximar o quadril do chão. E se ele ficar um pouco elevado, não tem importância, desde que você não esteja sofrendo, sentindo dor, sentindo desconforto. Você deve sentir alongar atrás da coxa e musculatura posterior da coxa e musculatura glútea do lado esquerdo. Para este eu também estou marcando mais de 1 minuto. Já estou marcando 1 minuto e meio. Mas na sua prática individual, na sua casa, quando você desejar, pode ficar mais. Nenhum problema se você vai ficar 2 minutos. Ou às vezes até um pouco mais. Bem, voltamos e trocamos a posição das pernas. Então, o tornozelo direito na coxa esquerda, abaixe o pé esquerdo, apoiando a planta do pé na parede. Dobre a perna esquerda, põe a planta do pé na parede. Aonde alonga, procure relaxar. E se ficou muito fácil, abaixe um pouquinho mais o pé esquerdo. E vamos colocar as pernas para cima outra vez. Então
fizemos alguns exercícios, seguindo a ordem do fácil para o difícil. E só para que você se recorde, nós vamos repetir a série, mas agora ficando pouco tempo, para que você grave, para você perceber que é tudo muito simples. Então, esta foi a primeira parte da série. Tem mais exercícios ainda que nós vamos utilizar o apoio, a ajuda da parede. Então, lembrando, primeiro, flexionar a perna direita, deixar a planta do pé na parede, perna esquerda estendida. Você já sabe, agora vamos ficar pouco tempo, é só para você se lembrar. Depois de 1 minuto, mais ou menos, talvez um pouco mais, troque a posição das pernas. E da mesma forma, 1 minuto, um pouquinho mais. Isso vai sendo de tal forma agradável que a gente quer ficar mais. Depois você flexiona as 2 pernas, planta dos pés na parede. Nesse momento os joelhos estão próximos, a não ser para as gestantes, que é melhor que os joelhos fiquem um pouquinho separados. Depois separar os joelhos, unir a planta dos pés e as mãos empurram os joelhos na tentativa de alongar estes músculos que ficam na parte interna das coxas. Não é dentro das coxas, não estamos falando de músculos da parte interior. Tem a parte lateral, a parte anterior, posterior, a parte interior. Depois desse, se você tem espaço, levar os pés para cima e aí separar bem as pernas. E nesta posição, se você perceber, depois de algum tempo, essa musculatura se acomoda e nós queremos e podemos separar até um pouquinho mais. Depois, aproximamos as pernas e vem os 2 exercícios um pouco mais fortes. Passamos a perna direita na frente da esquerda, flexionamos o joelho direito, a mão esquerda vai puxar o pé, como se quisesse colocar a planta do pé no chão, o joelho direito na frente do esquerdo. A mão direita empurra o joelho direito para que ele se aproxime do esquerdo. Os dedos do pé esquerdo apontam para o seu nariz. E depois de 1 minuto e meio, fazemos o mesmo para o outro lado. Vocês já sabem que estes tempos são apenas referências. Vocês vão perceber que nós não somos simétricos, tem um lado mais fácil. Muito bem, daí as pernas para cima outra vez. E vamos colocar o tornozelo esquerdo na coxa direita. E se você começar pelo outro lado também não tem importância. Agora dobre a perna direita colocando a planta do pé na parede. Isto é para alongar atrás da coxa e musculatura glútea. Se levantou um pouco o quadril, aos pouquinhos, vá tentando baixá-lo. Fazemos o mesmo para o outro lado. Esta série pode ser maior, esta série pode ser menor. Se você tem mais tempo, você vai alongar e colocar mais exercícios, como nós vamos colocar agora. Se você não tem tanto tempo, você reduz, faz isto que seria um mínimo para acomodar a lombar e deixar as pernas para cima. Então, pernas para cima outra vez. Até aqui nós trabalhamos 15 minutos, um pouquinho mais. Agora veja, vamos flexionar bem as 2 pernas, deixando a planta dos pés na parede. Os braços estão um pouquinho mais abertos. E vamos deixar que os 2 joelhos caiam e os pés vão junto para o seu lado esquerdo. Então os pés vão junto, é isso. Os pés vão ficar na parede como se fossem aí ponteiros de um relógio. Eles caem para o lado esquerdo, fomos no sentido anti-horário. Os pés ficam bem apoiados na parede. Tente não levantar do chão o ombro direito. Se você quiser ajudar com a mão esquerda a puxar o seu joelho
direito um pouco mais para baixo, pode. Com os pés na parede, você vai aliviar um pouquinho mais o esforço. Não espere um alongamento muito forte nesta torção. Isto também pode ser muito confortável para a sua lombar. É sempre bom que você observe depois do exercício como você fica. Mas por ser um alongamento leve, lembre-se que o alongamento leve é relaxante, portanto pode ser relaxante. Mais 15 segundos para completarmos 1 minuto. E então voltamos a deixar o corpo numa posição simétrica. Paramos alguns poucos segundos para observar como ficou nossa lombar, como estão as costas. E já deixamos que os pés e os joelhos caiam juntos para o outro lado, até que o pé direito encoste o chão. Se quiser, com a sua mão direita, ajude a puxar o joelho esquerdo. Você pode criar outros exercícios. O que importa é o padrão de execução. Fazer sem nenhum tranco, sem nenhum impulso, observando, relaxando onde alonga. Tentando perceber na postura como você se sente. Se for agradável, ótimo, está certo. Se não for agradável, que pelo menos você não sofra no exercício. Então, na pior das hipóteses, não sofrer. Na melhor das hipóteses, ter prazer no exercício. Voltamos os pés para o meio e logo deixamos os pés para cima. Poderíamos, a título de explicação, apoiar os pés na parede e elevar o quadril já num estágio muito próximo da postura da vela. Mas nós não vamos fazer isso, fica só a título de lembrança. Nós, como dissemos no início, vamos propor exercícios adequados, mesmo para quem tem pressão alta ou cardíacos. Estes outros de elevar o quadril seriam mais fortes. Vamos agora entrelaçar os dedos das mãos embaixo da cabeça. A cabeça fica apoiada nas mãos, as mãos ficam bem neste arredondado da cabeça. Os cotovelos apontam para o teto, o pescoço relaxado, as mãos puxam a cabeça até encostar o queixo no peito, vá dobrando o pescoço, não é tanto a elevação do tronco, mas é a flexão cervical que nos interessa. E se você puder puxar até alongar de leve, entre as escápulas, melhor ainda. Suavemente volte, mas continue com as mãos embaixo da cabeça, separe os cotovelos. Vamos repetir o exercício mudando um pouco a posição das pernas. Flexionamos as pernas outra vez, planta dos pés na parede, os joelhos estão próximos, os cotovelos apontam para o teto. E agora tenha como referência aproximar os cotovelos dos joelhos. Então vá puxando a cabeça. É a mesma coisa, tá bem? Se você encostou os cotovelos nos joelhos, mas sente que poderia ir mais, então separe um pouquinho os joelhos e vai mais. Nestes estamos marcando menos de 1 minuto para não cansar o pescoço. Voltamos devagar. As mãos continuam embaixo da cabeça, separe os cotovelos, separe os joelhos, mas não os pés, só os joelhos. E aí cruze as pernas, como você faz quando está sentado no chão na posição de meditação. E agora leve a mão na direção do ombro contrário, então não é mais pôr a mão atrás da cabeça, a mão vai um pouquinho mais longe na direção do ombro contrário. Vocês estão bem acostumados com esta posição quando estamos deitados no chão. Já fizemos várias vezes.
Poderíamos, nesta série da parede, praticar alguns bandhas, como o Uddiyana Bandha. Poderíamos talvez fazer uso dessas posições para fazer Mula Bandha. Ou seja, isto a título de sugestão para aqueles que já conhecem um pouco melhor a prática. Quem não conhece, não se preocupe. Tudo que nós já fizemos até agora está muito bom. Havíamos dito que passaríamos por volta de 20 minutos neste trabalho. E é mais ou menos o tempo que nós estamos completando agora. Nós vamos continuar praticando com o uso da parede, mas de forma inversa. O que é o inverso? Você está com as costas no chão e os pés na parede. E agora nós vamos fazer o contrário. Muito suavemente você vai sair desta posição e vai ficar sentado no chão, encostando as costas na parede. Evite trancos, solavancos. Como vocês têm o apoio da parede, recomendo que não usem a almofada, como eu, no meu caso, estou usando aqui. Então você vai se sentar com as pernas cruzadas, de preferência, se não der pode deixar estendidas ou achar um ponto intermediário entre flexionado e estendido, mas tente encostar a base da coluna lá na parede, você vai se arrastando um pouquinho para trás. Muito bem. As mãos estão no chão ao lado do quadril, mas os dedos mínimos encostam à parede. Nós vamos elevar o braço direito até a linha do ombro, lateralmente. Vire a palma da mão direita para cima e o polegar direito está encostando à parede. Continue a elevação do braço até que ele encoste a orelha. Tente manter o polegar encostado na parede, não é muito fácil. Estenda bem o braço, estenda bem o ombro, deslize sua mão esquerda lateralmente. A mão esquerda está no chão, o dedo mínimo encosta a parede. Dobre seu cotovelo esquerdo, mantenha o braço direito estendido. Lembre-se que o dedão, o polegar, está encostando a parede. Não precise muito, só dobrar um pouquinho mais o seu cotovelo esquerdo, no caso do Joca, está ótimo. Voltamos, com a ajuda da mão esquerda que empurra o chão, a gente volta. Lembre-se, na horizontal, vire a palma da mão para baixo. Solte bem a mão direita no chão, o braço direito. É importante você ter a referência desse plano lateral. E agora eleve o seu braço esquerdo, o dedo mínimo vai encostando a parede até a horizontal. Na horizontal, vire e apoie o polegar esquerdo na parede. Eleve até o braço encostar a orelha, estenda. Deslize a mão direita lateralmente, não muito. Dobre um pouquinho o seu cotovelo direito. Estenda bem o braço esquerdo. Veja a tendência da mão descolar da parede. Muito bem, volte. O que vamos propor agora não é muito fácil, vamos tentar. Então vamos elevar os dois braços lateralmente, os dedos mínimos na parede. Na horizontal, vire a palma da mão para cima, polegares na parede. Continue elevando os braços, dobre os cotovelos e una a palma das mãos sobre a cabeça. Os polegares estão lá na parede. Tente abrir mais os cotovelos, não projete a cabeça para frente. Encoste a parte posterior da cabeça na parede e vamos levar as mãos lá para cima. Vocês vão ver que não é fácil, como se as mãos fossem para o teto. Isso, os indicadores estão apontando lá para o teto, Joca. Isso, vai esticando, esticando, esticando. Parte das costas, a lombar, vai se despregar da parede, mas estenda, estenda, estenda. Um pouquinho mais. Volte. As mãos escorregam pela parede, daí você descola uma mão da outra e descansa com as mãos nos joelhos. Relaxa os ombros, relaxa o pescoço. Bem, mais um exercício, muito lentamente, muito suavemente, controladamente, incline o tronco, colocando as mãos uma sobre a outra na frente dos pés,
aproximando a testa das mãos. Vá flexionando os cotovelos, inclinando o tronco à frente. Vai chegar a um ponto em que você percebe que a sua coluna, a base da coluna, a região sacra, desgrudou da parede. E aí o que você faz? Você vai se arrastando lá para trás até encostar outra vez. Você se arrasta um pouquinho até encostar de novo a base da coluna na parede. Quando formos voltar, não volte ainda, você o fará lentamente, tentando encostar na parede vértebra por vértebra, ou tentando encostar na parede parte por parte das costas. O queixo fica no peito e a cabeça é a última parte a se colocar na condição ereta. Então começamos a voltar. Tente apoiar a lombar lá na parede, depois o meio das costas, vá subindo as escápulas, depois os ombros. Atrás do pescoço nós não conseguimos encostar na parede. Depois a parte posterior da cabeça, sinta-se ereto. Você tem agora a referência de um plano. É comum o aluno perguntar: professor, estou ereto? Agora você não precisa perguntar. Você tem a referência deste plano no qual você se apoia. Vamos repetir este mesmo exercício, este Yoga Mudra, com a ajuda da parede. Então, outra vez, incline o tronco, as mãos no chão. E você vai perceber que desgrudou da parede, se desgrudou, vai um pouquinho lá para trás. É importante você começar a sentir que se acerta da base da coluna para a cabeça. Então vamos lá, comece a voltar devagar, acertando a postura, região sacra, lombar, meio das costas, escápulas, ombros, atrás da cabeça. Acomode as mãos numa posição confortável. Observe como é este sentar-se ereto. A parede ajuda, apoia. Se a parede te incomoda, você pode vir mais para frente e sair da parede. Se acha que ajuda, não há nenhum problema. Mantenha-se bem ereto. E sinta, nos próximos 2 minutos, a partir de agora 2 minutos, o toque do ar nas narinas quando entra e sai. E imagine que o ar entra e sai pela ponta do nariz. Então, o seu ponto de observação agora é a ponta do nariz. E tente sentir na ponta do nariz a diferença de temperatura do ar que entra e do ar que sai. O ar entra mais fresco e sai mais aquecido. Estamos completando os 2 minutos. Mas eu sugiro que, se está bem, se está confortável, fique mais.
quem sabe mais 5 minutos, observando o toque do ar na ponta do nariz quando entra e sai. Vamos lembrá-los que às 18 horas temos a nossa live com o Stephen. Vamos falar de meditação e como meditação pode nos ajudar no período de quarentena. Então, este mês, nós continuamos nesse mesmo formato. Aulas às 17 horas, segundas, quartas e sextas, e de manhã, às terças e quintas, às 8 horas. Aulas de 40 minutos e as lives uma vez por semana, de preferência todas as segundas-feiras, às 18 horas. Agradeço e até daqui a pouco.